Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho das soluções. Primeiro a gente precisa lembrar um pouquinho alguns componentes das soluções, né? A solução ela é composta pelo soluto mais o solvente, ok? O soluto é aquele material que é dissolvido, o solvente é o material que vai ser dissolvido, por exemplo, o soluto pode ser o sal, o solvente pode ser a água, e o total dos dois dá a solução, ok? E aí a gente tem um assunto que a gente vai falar um pouquinho agora. As misturas têm que ser homogêneas, tá? Numa solução. A gente vai falar sobre concentração comum e ppm e concentração molar, ok? Então vamos lá, vamos falar de concentração comum. A concentração comum é simples, é só a gente dividir a quantidade de gramas pelo número de litros. Ó. Então lá, 750 gramas de sal foram diluídos em 5 litros de água. Então a gente vai calcular a concentração comum, né? Então eu vou indicar com uma setinha aqui a fórmula está do nosso lado direito aí, ó. Tá vendo? A concentração comum ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então a gente tem a massa que é 5 gramas, ok? Dividido pelo volume que é... a massa que é 750 gramas, dividido pelo volume que é 5 litros, a divisão vai dar 150 gramas por litro. Importantíssimo colocar a unidade, ok? A massa está em gramas, o volume em litros, então o resultado ficou numérico, é um número, gramas barra litro, ok? Vamos falar de partes por milhão. Vamos entender o que é partes por milhão. Vamos considerar uma pizza primeiro no começo. Aí, ó. Se eu divido a pizza em 8 partes e pego uma, a gente tem uma parte em 8. Né? Se eu pegar a porcentagem, uma parte de 100, a gente tem 1%. E a ppm é uma parte em 1 milhão de partes. Ok? Vamos usar um primeiro exemplo aí, ó. 5 gramas de mercúrio foram diluídos em 400 ml de água, aí calcule a concentração em ppm. Como que a gente faz? Eu tenho uma tabelinha aí das possibilidades de uso de ppm, tá? Eu vou circular ali em vermelho, ó, como que a gente vai usar, porque a gente está falando no mercúrio em gramas, é massa, e a água em ml, que é volume. Então a gente vai usar o ppm em miligramas por litro, é um dos mais usados, tá? Você transforma a massa em miligramas e o volume em litros e você consegue o cálculo do ppm certinho. Ó. Vamos só lembrar como que faz a transformação. Então, ó, a gente está falando de 5 gramas de mercúrio, eu preciso passar ele para miligramas. Então, olha em verde, circulado em verde aí, ó, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, 5 gramas vai equivaler a 5.000 miligramas. Então, na fórmula embaixo ali eu coloco 5.000 em cima, que é a massa. Tá? E o volume é 400 ml, eu tenho que deixar em litro, então 400 ml equivale a 0,4 litros, tá? Tá circuladinho em roxo, eu coloco ele embaixo na fórmula. Aí tem o resultado ali, né, o resultado final. Agora vamos falar um pouquinho da concentração molar. A concentração molar a gente precisa pegar o valor da tabela periódica, né? Primeiro, ó, eu vou circular aqui os dois elementos que a gente vai usar, o cálcio que tem número de massa 40 e o cloro que tem número de massa 35, os valores arredondados, tá? Ok? Quando a gente calcula, então vamos lá para o exercício, ó, 600 gramas de cloreto de sódio são diluídos em 2 litros de água, calcule a concentração molar. Primeira coisa, a gente tem que transformar gramas para mols, ó. Então 1 mol ele vai valer 110 gramas. De onde que saiu isso aí? Ó? O Ca, que a gente viu na tabela periódica, vale 40 e o Cl vale 35, só que eu tenho o Cl2, então eu vou indicar o 35 duas vezes ali para dar o valor de 110, ok? Então 1 mol vale 110 gramas. Aí a gente vai montar uma regrinha de 3 ali, ó. Se 1 mol vale 110 gramas, né? X vai valer 600 gramas, né? Que está dizendo no exercício, né? 600 gramas de cloreto de cálcio. Vão valer quanto? Qual que é o valor de X em mols aí? A primeira etapa é essa, né? Então eu vou fazer uma regrinha de 3, ó. 110 multiplico X, ok? Uma diagonal. E depois, ó, o 600 multiplico 1 na outra diagonal, ok? E a gente vai aplicando a regra de 3. Ó. Então vai ficar 110x igual a 600 vezes 1. Né? E esse cálculo ele é primeiro só para a gente transformar a quantidade de gramas em mols, porque a gente não quer calcular uma concentração comum, okay? A gente quer calcular uma concentração molar. Então eu estou transformando o número de mols para depois a gente jogar na fórmula. Ok? Vamos seguindo aí então, ó, montando a regra de 3. Ó. Retomando, né? 110x é igual a 600, aí o 110 passa dividindo, fica 600 dividido por 110, dá 5,45 mols, ok? Aí a gente tem, aí esse 5,45 não acabou o exercício ali não, hein? A gente tem que passar dividindo os 2 litros, né? 5,45 dividido por 2 dá 2,72 mols por litro, ok? Aí a gente tem o resultado final da nossa concentração molar.